A gente tem uma questão aqui que está falando: considere o trinômio f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é a nossa lei aqui para a função do segundo grau. Então isso daqui determina uma parábola onde b e c são números reais e a é diferente de zero, porque se for zero aqui não vai ser mais uma função do segundo grau. Então mostre que f de x é igual a essa paradinha aqui, que é uma forma de escrever essa mesma função aqui de cima. Então, primeira coisa, tem que mostrar que dá para chegar nisso daqui a partir dessa daqui de cima. E agora vamos ver aqui embaixo. Para o a menor do que zero, para o a negativo, mostre que o f de x atinge um máximo e diga qual é o ponto de máximo. Então, a gente tem que mostrar que o f de x vai atingir um ponto máximo, ou seja, ele vai começar lá de baixo do menos infinito, vai subir, vai atingir um ponto máximo, um pico aqui em cima, e depois vai descendo de novo até o menos infinito. Daí aqui no B é ao contrário. Se o a for maior do que zero, mostre que f de x atinge um mínimo e diga qual é o ponto de mínimo. Então, é para mostrar que ele vem lá do mais infinito, desce, chega num ponto, que é o ponto mínimo, depois volta a subir. Mas então vamos por partes. Vamos fazer esse primeiro aí. A gente quer pegar essa função aqui de cima e transformar nessa daqui de baixo. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vamos ver como que a gente pode manipular essa paradinha aqui para poder chegar nesse resultado aqui que a gente quer. Primeiro de tudo, a gente sabe que se eu somar alguma coisa aqui nessa paradinha, por exemplo, somo 1 e depois diminuo 1, vai ser 1 menos 1, 0. Então, não vai fazer diferença nela. Então, eu posso somar alguma coisa e depois diminuir essa mesma coisa daqui, que vai continuar a mesma coisa. Então, vamos somar aqui, por exemplo, b ao quadrado sobre 4a menos ele mesmo. b ao quadrado sobre 4a. Então, no final, se eu somar e subtrair isso, vai cortar e vai continuar a mesma coisa. Então não vai fazer diferença. Estou mantendo aqui minha fórmula do mesmo jeito. E no final, mais c. Quis colocar aqui entre esses dois para ficar mais fácil depois de visualizar. Mas colocar aqui ou colocar no final tanto faz. Agora veja que interessante. Outra manipulação que a gente pode fazer é pegar qualquer um desses fatores aqui, multiplicar por algum número, por exemplo 2, e depois dividir por esse mesmo número, 2. Daí vai ficar 2 dividido por 2, vai virar 1 de novo. Então não vai fazer diferença no resultado final. No caso aqui, eu vou querer multiplicar e dividir por A. Então multiplico por A, divido por A. Mesma coisa aqui, multiplico por A e divido por A. Aqui, nesse caso, vai ficar multiplicado A por A, que é a mesma coisa que A ao quadrado. Beleza. Agora você nota que eu tenho o A 3 vezes aqui. Tenho o A aqui, tenho o A aqui, tenho o A aqui. Por que eu fiz isso? Porque aqui na minha fórmula, o a está em evidência. Ele está aqui multiplicado por x mais b sobre 2a. Então eu quero fazer a mesma coisa aqui nela. Eu vou pegar esses 3 a's que estão repetindo e colocar em evidência. Vamos ver como é que vai ficar. a multiplicado por x ao quadrado mais bx sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Beleza, eu coloquei aqui o a em evidência, daí só sobrou esses dois aqui para fora. Como aqui em cima a gente tem só uma fração, vamos somar esses dois aqui e ver o que acontece. Para eu poder somar os dois, eu teria que fazer o MMC aqui, então o MMC entre 4a e 1 vai ser 4a, daí eu divido aqui por 4a, vai ficar 1, multiplica aqui. Aqui eu divido por 1, vai ficar 4a e multiplico aqui. Então eu posso simplesmente vir aqui e multiplicar cruzado. Multiplica aqui e vai ficar mais 4a vezes o c, 4ac, menos o b ao quadrado. Tudo isso sobre 4a. Ou seja, se eu vier aqui agora e quiser separar os dois, eu posso só cortar aqui. Daí ia ficar o c menos b ao quadrado sobre 4a. Ia voltar para cá. Mas agora, olha que maravilha que eu tenho aqui. Eu tenho o que eu estava buscando aqui em cima. Então, um caminho aqui já está andado. Agora, vamos analisar melhor isso daqui de cima. Como eu mostrei aqui, eu posso simplesmente multiplicar algum número e depois dividir ele mesmo. Então, aqui, por exemplo, eu poderia multiplicar 2 e 2,
que ia ficar a mesma coisa. Eu corto aqui, acabou. Só que veja só, isso daqui me ajuda a perceber uma coisa. Isso tudo que está dentro desses parênteses é um produto notável. Isso daqui é a soma de dois números ao quadrado. Ou seja, eu posso escrever o f de x é igual a A vezes. Temos aqui o quadrado do primeiro, então o primeiro é x, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é b sobre 2a, esse carinha aqui, b sobre 2a, mais o quadrado do segundo, que é b sobre 2a ao quadrado. Então, aqui a gente conseguiu simplificar, vai ficar um quadrado aqui, mais essa paradinha aqui de cima. Então, aqui está pronto. A gente fez essa função aqui de cima chegar nessa daqui de baixo. Você vê que é a mesma coisa. Vou até pintar essa daqui de vermelho para poder mostrar melhor. Então, a primeira parte do nosso exercício já está concluído. Agora vamos mostrar as coisas aqui do A e do B. Então, beleza. Aqui na letra A ele está pedindo para mostrar que para A menor do que zero, o f de x atinge um máximo, um ponto máximo, e para dizer qual que é esse ponto de máximo. Então, vamos olhar essa fórmula aqui direitinho. A gente tem o A multiplicado por um valor aqui que depende do x, mais um outro valor aqui que não depende do x. Não tem x em lugar nenhum aqui. Então, eu posso falar que isso daqui é um valor constante. Posso chamar, por exemplo, de k. Então, f de x o A tem que ser maior do que zero. Então vamos fazer o estudo de sinais para essa parte daqui, para ver como que ela vai afetar essa constante K. Eu tenho o A, que aí se ele for maior do que zero, ele é positivo, se ele for menor do que zero, é negativo. E eu tenho o meu x mais b sobre 2a ao quadrado. Ele, independente do valor que tiver aqui dentro, como ele está elevado aqui ao quadrado, ele sempre vai dar um sinal positivo no final. Portanto, no final, o valor disso daqui vai depender só do sinal do A, porque aí menos vezes mais é menos e mais vezes mais é mais. Então, isso só vai depender se o valor de A é menor ou maior do que zero. Então, se eu tenho o A maior do que zero, ele vai estar somando alguma coisa no valor de K. Se eu tenho, por exemplo, K é esse valor aqui em y, que aí eu tenho ele aqui para algum valor de x aleatório. Como A é maior do que zero, então eu vou estar sempre somando algum valor nesse K. Então, para a esquerda, ele vai estar subindo e para a direita também, que vai estar somando. Então, o valor em y vai sempre aumentar. Já para A menor do que zero, é o contrário. Ele vai ser sempre negativo. Então, vai estar diminuindo alguma coisa do meu valor de K. Então, o y vai sempre diminuir, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, pelo gráfico aqui, a gente consegue perceber que o A maior do que zero, que está sempre somando alguma coisa, vai ter um ponto mínimo, que é quando você está aqui no K. Ele sempre vai partir do K como principal e ir somando alguma coisa. Já aqui, quando o A é menor do que zero, ele também vai partir do K, só que ele vai diminuindo alguma coisa. Então, ele tem um ponto máximo, ele não consegue chegar em nada acima disso daqui. Então, para o valor de y, para o valor de f de x ser igual a k, a gente tem que fazer isso que está aqui dentro zerar, porque ele vai multiplicar o a com zero e vai sobrar só o k. Então, qual o número que a gente consegue fazer isso daqui ficar igual a zero? Vamos jogar isso aqui para fora para poder analisar. X é igual a menos b sobre 2a. Então, a gente sabe que esse daqui é o menos b sobre 2a. Isso para os dois casos. Menos b sobre 2a, aqui também, menos b sobre 2a. Beleza, a gente achou o x. Vamos ver como que vai ficar o y. Aí, isso daqui, para a gente manipular e deixar do jeito convencional, a gente pode falar que aqui em cima é menos b ao quadrado menos 4ac.
Daí vai continuar a mesma coisa, porque vai multiplicar o menos com o mais do b ao quadrado e o menos com o menos do quadro AC, vai ficar isso daqui de cima, sobre 4a. E a gente sabe que b ao quadrado menos 4ac a gente pode chamar de delta. Então, menos delta sobre 4a. Então, a gente determinou que isso daqui, o menos b sobre 2a, é o x do vértice e o menos delta sobre 4a é o y do vértice. E o vértice, como a gente já viu, vai assumir um ponto mínimo quando a é maior do que zero e um ponto máximo quando a é menor do que zero. Então, a gente tem vértice é igual a um vetor, que vai ter o valor de x igual a menos b sobre 2a e y menos delta sobre 4a. 2 que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. E aqui fazendo o estudo sinal e o gráfico dessa primeira parte aqui, o nosso numerador, a gente tem que é uma parábola com a concavidade virada para baixo, porque o a é negativo, e com o seu vértice passando no y igual a 2, porque a gente tem o 2 multiplicando aqui. Se fosse essa parte que está dentro do parênteses, o seu vértice seria y igual a 1. Aí, a gente fazendo as raízes dessa equação, a gente consegue encontrar menos 1 e 1. E então, a nossa parábola ela vai zerar nos pontos menos 1 e 1. São as raízes da nossa equação. Para valores menores do que menos 1, ela é negativa. Para valores entre menos 1 e 1, ela é positiva. Maiores do que 1, negativa. Agora, analisando o nosso denominador, a gente consegue ver o seguinte. É uma parábola com a concavidade virada para cima, porque o a é positivo, e ela tem o seu ponto menor aqui no y igual a 1. A gente consegue perceber que ela nunca está no lado negativo do gráfico, então ela é sempre positiva. Agora, fazendo o jogo de sinal aqui, a gente tem menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Então, a gente conclui, para valores de x maior do que menos 1 e x menor do que 1, a função ela é positiva. Agora, para x menor do que menos 1 e x maior do que 1, essas duas partes aqui, a nossa função ela é negativa. A letra B é a seguinte função. 4e elevado a x, que multiplica 4 menos x ao quadrado sobre menos 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui, a função 4e elevado a x, ela vai ser sempre positiva, porque o 4 aqui é positivo. Agora, analisando o que está dentro do parênteses aqui, 4 menos x ao quadrado, essa parábola aqui, a gente consegue perceber o seguinte. Ela tem duas raízes. O que quiser isso daqui, o menos 2 e o 2. Então, para valores de x menores do que menos 2, a nossa parábola ela é negativa. Entre menos 2 e 2, ela é positiva. Para valores maiores do que 2, ela é negativa. Agora, analisando essa segunda parte aqui, ó, menos, parênteses, 1 mais x ao quadrado, a gente consegue perceber, fazendo a multiplicação aqui, ó, menos com mais, menos, então vai ficar menos 1. Então, a nossa parábola vai ser uma parábola com a concavidade virada para baixo, porque o nosso a também vai ser negativo, porque se a gente fazer menos com mais vai dar menos. Então, vai ser uma parábola que ela vai ficar na parte de baixo do gráfico, sempre negativo, como vocês conseguem ver aqui. Aí a gente tem o seguinte sinal. Fazendo o jogo de sinais agora, mais com menos dá menos, menos com menos vai dar mais com mais vai dar mais, com menos vai dar menos, mais com menos vai dar menos, menos com menos vai dar mais. Aí a gente tem a seguinte conclusão. Para valores de x maior do que menos 2, como a gente consegue ver aqui, e x menor do que 2,
A nossa função ela é negativa. Para valor de x menor do que menos 2 e x maior do que 2, ela é positiva, como a gente consegue ver aqui no nosso estudo de sinais. Eu vou fazer o estudo de sinais da questão 10, da letra C e da letra D. Aí eu vou começar pela letra C, que é a x² menos 25 sobre módulo de x menos 4. Aí eu vou fazer por partes. Eu vou fazer primeiro x² menos 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X vai ser mais ou menos 5. Eu tenho os dois valores. Aí agora eu vou esboçar no gráfico para ficar melhor de fazer o estudo. Vou colocar menos 5 aqui e 5 aqui. E é uma parábola, que é equação de segundo grau, onde está dentro da parábola negativa e aqui positivo por fora. Aí eu vou fazer o estudo, depois eu comparo com o gráfico. Para essa equação ser igual a zero, o x vai ser igual a menos 5 ou o x vai ser igual a 5. Para f de x ser maior que zero, o x vai ser maior que 5, positivo, ou o x vai ser menor que menos 5, os valores positivos. E f de x, para a equação ser menor que zero, o x ele vai ser maior que menos 5 e menor do que 5. Aí esse é o estudo de sinal da primeira equação. Aí agora eu vou fazer a segunda parte para comparar os estudos de sinais. Módulo de x menos 4. Para essa equação ser maior que zero, o valor de x tem que ser maior que 4. Então, os valores positivos aqui. E para ela ser menor, os valores aqui. Agora dá de menos x mais 4. Aí inverte, né? Os valores, para ela ser positiva, tem que ser menores, valores menores que 4. E para ela ser negativa, valores maiores que 4. Aí eu vou colocar a da anterior aqui embaixo para poder fazer a comparação. Aí agora eu vou fazer o estudo de sinais de todas juntas. Aí vai ficar positivo com negativo, negativo, negativo com positivo, negativo. Positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo, negativo e negativo, positivo. Negativo e positivo, negativo, negativo com positivo, negativo. Aí eu vou chamar isso aqui de f de x, só para escrever aqui. Aí f de x vai ser menor que zero quando o x for menor que menos 5 ou quando o x for maior que 5. A equação vai dar menor que zero. E f de x vai ser maior que zero quando o x, maior ou igual eu posso colocar, quando o x for maior ou igual a menos 5 ou quando o x for menor ou igual a 5. E ele tem que ser diferente de 4. Aí assim fica o estudo da letra C da questão 10. Essa é a letra D da questão 10, de estudo dos sinais também. Aí eu vou fazer por partes, eu vou fazer primeiro x² menos 4x mais 32. Vou achar o delta primeiro para jogar em Bhaskara. Aí o valor de A é 1, porque não tem nenhum número ali na frente do x. B é menos 4 e seu termo independente 32. Aí eu só vou substituir aqui para achar o delta. Aí deu um valor negativo. Para valor negativo não existe raiz. Aí eu vou dar valores, só 2 valores para x, só para eu poder esboçar no gráfico e poder comparar com x mais 8. Ela vai ser toda positiva aqui, como ela se encontra bem lá para cima no gráfico. Aí agora eu vou fazer a segunda, que x mais 8, para poder comparar com essa aqui. X mais 8 maior que zero, aí esse 8 vai para lá, vai ficar x maior que menos 8. E x mais 8 menor que zero, vai ficar sendo x menor que menos 8. Aí agora eu vou traçar a reta aqui e vou fazer dessa equação. Para a equação ser maior que zero, esse x ele tem que ser maior que menos 8. Então, o valor positivo fica para cá. E para ela ser menor que zero, o x tem que ser menor que menos 8.
E agora eu vou fazer a reta do outro gráfico, de x ao quadrado menos 4x mais 32, que ela é toda positiva. Vou só descer outra aqui, vou fazer a outra reta para fazer a comparação. Positivo com positivo dá positivo, negativo com positivo dá negativo. Vou chamar essa última reta de f de x. F de x vai ser maior que zero quando o x for maior que menos 8. E f de x vai ser menor que zero quando o x for menor que menos 8. Mas é isso, a letra D da questão 10. Então, temos essa questão número 10 aqui, letra E, onde ela pede para a gente fazer os estudos dos sinais. Na letra E, temos a equação x ao quadrado menos 25 sobre x ao quadrado menos 3x menos 10. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as raízes dessas duas equações. Fazendo o soma e produto, consegue encontrar da primeira aqui que vai ser menos 5 e 5. E da segunda, você pode fazer tanto usando delta como também como soma e produto, vamos achar menos 2 e 5. Aqui a gente pode notar que o A é positivo, então a parábola vai se formar para baixo. Após o 5 vai ser positivo e menor do que o menos 5 vai ser positivo também. Dentre esses dois vai ser negativo. Agora vamos fazer com a segunda equação, onde vamos usar as raízes menos 2, 5 abertas, porque já que ela está no divisor aqui, não queremos que ela seja igual a zero, certo? Então deixamos os círculozinhos abertos. E aqui não é muito diferente da primeira. O A é positivo, então a parábola também vai ficar para baixo. Agora a gente vai pegar as duas e juntar. A gente vai fazer um jogo de sinais aqui. Positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Aqui a gente tem que ter muito cuidado por causa dessa linha aqui, ó. Onde podemos ver que nessa área aqui embaixo é positivo, na segunda equação, porém na primeira é negativo. Então temos negativo com positivo, negativo, positivo com positivo, positivo. Aí conseguimos fazer os estudos. Aí temos que achar a solução. Solução, para ser maior do que zero, x tem que ser menor do que 5 e x tem que ser maior do que menos 2. E x tem que ser diferente de 5 também. E para a solução menor do que zero, menos 5 tem que ser menor do que x e x tem que ser menor do que menos 2. Agora vamos fazer a questão 10 aí, letra F. Podemos ver no denominador já temos um módulo, onde a gente vai ter que fazer um jogo de sinais. E vamos achar a raiz menos 4. Usando soma e produto na primeira equação, conseguimos achar uma única raiz também que será menos 4. Como sabemos, a parábola vai ficar com a cavidade para cima. Na segunda, vamos pegar o menos 4, ele é aberto porque o denominador não pode ser zero. Temos que deixar a bolinha aberta. Aqui também será positivo. Fazendo o jogo de sinais, mais com mais, mais, mais com mais, mais. Assim, a gente tem a solução que para S maior que zero, temos x menor que menos 4 e x maior que menos 4. Ou x diferente de menos 4. Eu tenho que provar por indução que para todo n pertencente aos naturais, essa somatória vai ser igual a n dividido por n mais 1. Como toda indução, primeiro eu tenho uma base, e eu tenho que provar que essa base é válida, o que eu já fiz aqui. Com o n igual a 1, eu vou ter que meio é igual a meio, então eu consegui provar que o somatório é igual a n dividido por n mais 1. Só que só isso não basta. Eu tenho a hipótese que n igual a k, porque se vale para um número, tem que valer para todos. Então, eu vou supor que vai valer para um número qualquer, e esse número qualquer, eu estou chamando ele de k. Então, eu escrevi o somatório, e isso tem que ser igual a k dividido por k mais 1. Partindo do princípio que vale para k, vai valer para o próximo número, que nesse caso vai ser o k mais 1. Aqui também eu já coloquei o somatório, que vai ser igual a k mais 1 dividido por k mais 1 mais 1. Eu já coloquei direto k mais 2. Então, vamos lá. A gente tem que chegar em uma igualdade para provar que vale para k mais 1. Isso aqui, eu sei que é k dividido por k mais 1. Então, eu vou fazer essa substituição. A
Aqui eu tenho uma adição de fração. O que a gente faz? A gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. O que eu tenho em comum aqui é o k mais 1, então eu não vou repetir ele, eu vou colocar ele uma vez só. Então, no denominador, a gente vai ter k mais 1 vezes k mais 2. Esse vai ser o mínimo múltiplo comum. E em adição de fração, depois que a gente acha o mínimo múltiplo comum, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos fazer aqui. K mais 1 vezes k mais 2 dividido por k mais 1, a gente vai ter k mais 2 vezes k, vai ser k vezes k mais 2. Mas, no denominador, a gente tem k mais 1 vezes k mais 2. E aqui na segunda fração, está dividindo por k mais 1 vezes k mais 2. Então, a gente vai ter 1. 1 vezes 1, 1. E isso é igual a k mais 1 dividido por k mais 2. Então, aqui a gente vai multiplicar. Para tirar o parêntese, k vezes k, k ao quadrado, mais 2 vezes k, 2k, mais 1. Eu esqueci de colocar que isso tudo é dividido por k mais 1 vezes k mais 2. Então, aqui a gente vai ter isso aqui, dividido por k mais 1 vezes k mais 2, que é igual a k mais 1, dividido por k mais 2. Então, vamos lá. Por produto notável, a gente sabe que isso aqui é k mais 1 vezes k mais 1. E isso tudo dividido por k mais 1 vezes k mais 2, que é igual a k mais 1 dividido por k mais 2. Eu tenho k mais 1, um termo em comum no numerador e no denominador. K mais 1 dividido por k mais 1 vai ser 1. Então, eu não preciso escrever ele, porque qualquer coisa multiplicada por 1 vai ser ele mesmo. Então, eu vou ficar com k mais 1 dividido por k mais 2, igual k mais 1 dividido por k mais 2. Então, eu consegui provar por indução que essa hipótese é válida para todo n pertencente aos naturais.